Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Adriana Moro, neurologista do Instituto Mobilitar, e hoje eu estou vindo falar para vocês sobre a diferença entre Parkinson e Alzheimer. Muita gente confunde essas duas doenças neurológicas que são muito prevalentes, principalmente entre os idosos, e aí eu vim tirar essa dúvida de qual é a diferença entre elas. A doença de Parkinson é uma doença predominantemente motora, ou seja, os principais sintomas dela vão ser tremor, rigidez, lentidão dos movimentos e dificuldade do equilíbrio, que é a instabilidade postural. As pessoas que têm Parkinson, elas vão ter muitas vezes alterações na marcha, com os passos eles ficam mais lentos, às vezes mais curtos, algumas vezes pode ter também uma postura curvada, que é característica também. Ou seja, a doença de Parkinson, ela tem principalmente sintomas motores. Enquanto a doença de Alzheimer é um tipo de demência. Então nós podemos chamar também de demência de Alzheimer. E o que isso significa? Que a principal região do cérebro que está afetada é a região responsável pela nossa cognição, que é a nossa memória, então tanto memória recente quanto memória tardia, a capacidade de execução, então a função executiva, capacidade de planejar e executar tarefas. Tudo isso faz parte da nossa cognição e é essa região que está afetada na doença de Alzheimer. Então, quem tem Alzheimer, diferente do Parkinson, tem a movimentação do corpo normal. Quem tem Alzheimer não vai ter tremor, não tem rigidez, não tem lentidão dos movimentos, não tem dificuldade de equilíbrio. Pode ter alguma lentidão de movimento, até por conta da idade, por ser mais prevalente nos idosos. Então, talvez uma lentidão que a gente perceba normalmente nos idosos, mas não é aquela que é característica da doença de Parkinson, que é uma lentidão que a gente chama que já é uma decorrente de uma doença, não um achado que às vezes pode ser uma variação da normalidade. Então essa é a grande diferença, a principal diferença entre elas. Quando pensamos em doença de Parkinson, lembramos de uma doença motora, que provoca esses sintomas motores que eu comentei, e quando falamos de doença de Alzheimer, a gente pensa então principalmente alterações de cognição, de memória, de capacidade de executar, de fazer tarefas com a parte motora preservada. Se tiverem mais alguma dúvida, podem deixar aqui nos comentários que a gente vai responder. Um grande abraço, tchau, tchau!